Saudações a todos e todas. Eu sou o professor João Virgílio, da Universidade Federal de São Carlos, e gravo hoje os capítulos 17 e 18 deste livro de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, de autoria minha e de Maria Cristina Braga Tagliavini. E os temas tratados são o financiamento da educação e o Fundeb permanente. O financiamento da educação no Brasil está garantido pelos artigos 211, 212 e 213 da Constituição Federal. O novo Fundeb foi aprovado e está garantido no artigo 212A da Constituição Federal. E a Lei 14.113 de 2020 é a que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Para compreender o financiamento da educação no Brasil, nós temos que entender previamente alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de entes federativos. A Constituição brasileira diz que a República Federativa do Brasil, ela se compõe de 3 níveis federativos. A União é o nível mais alto, depois os estados e o Distrito Federal e, por fim, na base, os municípios. A União, obviamente, é apenas um ente federativo. Os estados e o Distrito Federal somam 27, 26 estados mais o Distrito Federal, e os municípios, segundo o IBGE de 2020, são 5.570 municípios. Cada um desses entes federativos tem sua autonomia e eles se relacionam, em geral, em termos de coordenação e não em termos de subordinação. Os outros conceitos que nós precisamos entender são os conceitos de tributos, que, de acordo com o artigo 145 da Constituição Federal, eles se subdividem em 3 espécies: impostos, como, por exemplo, imposto predial territorial urbano, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre propriedade de veículos automotores, o conhecido IPVA, taxas, que são aquelas cobradas pela utilização de bens e serviços, como, por exemplo, taxa de serviço de água e coleta de esgoto, taxa de iluminação pública. Em geral, elas são cobradas de acordo com a utilização. E a terceira espécie de tributo são as contribuições de melhorias, como, por exemplo, quando a prefeitura passa o asfalto num determinado bairro que ainda não tinha e cobra, por um sistema de rateio, cobra dos proprietários dos imóveis daquelas ruas, cobra o benefício do asfalto. Isso chama-se contribuição de melhorias. Importante observar que, para o cálculo das verbas de educação, levam-se em consideração apenas os impostos. Segundo o artigo 212 da Constituição Federal, a União deve aplicar anualmente não menos que 18% da arrecadação de impostos e os estados e municípios não menos que 25% do resultado da arrecadação de impostos. Devem aplicar esses percentuais na educação. O artigo 212-A da Constituição Federal estabelece que uma cesta de 20% de impostos deve ser destinado à educação básica. Num quadro geral, nós podemos dizer que a educação deve ser financiada com um mínimo de 18%, portanto, da União, e 25% dos estados, Distrito Federal e municípios. Toda a arrecadação
começa aqui com a contribuição dos cidadãos. Vamos alterar, portanto, aquela concepção de que o dinheiro da educação, da saúde, etc., vem do Estado. Não vem do Estado, ele vem do cidadão que paga os impostos. O Estado arrecada e deve administrar esse dinheiro segundo normas estabelecidas pela Constituição e pelas leis. Não é? Como se compõe esse grande caixa que vai servir para financiar a educação? A União tem competência para arrecadar. Vejam aqui em cima, aqui é a entrada do dinheiro no caixa da União, pelo imposto de renda, imposto de exportação, lei Candir, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados, imposto territorial rural. Os estados têm competência para arrecadar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o imposto de transmissão, causa mortes e doações. E os municípios têm competência para arrecadar, principalmente, o imposto predial territorial urbano, o imposto sobre serviços de qualquer natureza e o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Agora, como esse dinheiro é distribuído? A Constituição diz que a União tem por obrigação de repassar aos estados e ao Distrito Federal o que se chama de Fundo de Participação dos Estados. Depois vamos ver do que ele é composto. A União também deve repassar aos municípios as verbas que compõem o Fundo de Participação dos municípios. Os estados, por sua vez, devem repassar aos municípios uma porcentagem do que foi arrecadado do ICMS, do IPVA, etc. A emenda constitucional número 59 de 2009 permitiu que fosse investido em educação uma proporção do produto interno bruto. E a partir daí, com base nesta permissão constitucional, a lei que estabelece o Plano Nacional de Educação de 2014 fez uma previsão de investimento na educação na ordem de 10% do PIB até 2024. Nós podemos ver aqui neste quadro à esquerda que o investimento em educação entre 2003 e 2013 cresceu da ordem de 4,6% do PIB para 6,6% do PIB. No entanto, este crescimento pode ser barrado em virtude da emenda constitucional 95 de 2016, logo após o golpe que derrubou a presidente Dilma, que estabeleceu um novo regime fiscal em que só será permitido um investimento igual ao exercício anterior, acrescentando-se apenas o IPC. Isso vai fazer com que nos próximos 20 exercícios, ou seja, até 2036, se tenha uma possível redução dos investimentos nos direitos sociais, educação, saúde, etc. Parte significativa do investimento na educação básica é composta pelo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e também de valorização dos profissionais da educação básica. Esta tabela mostra as fontes de recursos do Fundeb. Isso está consagrado lá no artigo 212-A da Constituição Federal. Nós assinalamos em verde aqueles impostos que são arrecadados pelos estados e pelo Distrito Federal. Assinalamos em azul ou cinza aqueles que são arrecadados pelo município, quando ele faz a opção, por exemplo, de arrecadar o imposto territorial rural, que pode ser arrecadado também pela União. E nessa
letra meio amarelada, estão os impostos arrecadados pela União. Todos esses impostos, 20% destes impostos passam a fazer parte do Fundeb. Além disso, para aqueles estados e para aqueles sistemas de ensino ou redes de ensino que não conseguiram o valor mínimo por aluno na educação básica, a União deverá complementar esses valores até atingir o valor mínimo. E essa complementação, que até agora era de 10%, passa a ser de 23% em 2026, numa distribuição progressiva que vai de 2021 com 12%, 2022 15%, 2023 17% de complementação, 2024 19%, 2025 21%, até atingir 23%, e daí por diante deve-se observar a complementação na ordem de 23% da União. O valor do Fundeb em 2020 foi reajustado agora no final do ano para baixo e ficou para os alunos ou para as matrículas do ensino fundamental, séries iniciais, urbano, no valor de R$ 3.349,56 por aluno. Para chegar a esses valores, a complementação da União, que deve ser de 23% até 2026, deverá ser distribuída da seguinte forma: 10% para os estados e Distrito Federal, 10,5% para as redes mais pobres, ou seja, diretamente para as redes nos municípios, porque havia uma distorção. Estados mais ricos não recebiam a complementação da União, e com isso os municípios mais pobres dos estados mais ricos ficavam prejudicados. Agora eles serão beneficiados diretamente nas suas redes, com esses 10,5% da complementação da União. E 2,5% para completar os 23% devem ser aplicados em razão da melhoria da aprendizagem e da redução das desigualdades na educação. Como é feito o cálculo do Fundeb? Ele é feito da seguinte forma: primeiro tem que se fazer uma previsão orçamentária e qual será o valor total do fundo para o ano seguinte. Este valor é calculado com base na arrecadação prevista. É calculado também com base no valor anual por aluno, ou no valor anual total por aluno e com um acréscimo da complementação da União. Este é um cálculo complicado que compete a matemáticos e contabilistas, nós não saberíamos fazer. O cálculo também é feito com base no censo escolar, que começa sempre no mês de maio, e é com base no número de matrículas em cada nível e modalidade é que se faz o cálculo da divisão deste total do fundo previsto para o ano seguinte. Quem faz este cálculo é uma comissão interministerial que deve fazer este cálculo, prevendo qual será o quê? O custo mínimo por matrícula, por aluno, e compete também à comissão interministerial estabelecer as ponderações entre os níveis e modalidades de ensino, como veremos a seguir. Segundo os cálculos da comissão interministerial de novembro de 2020, esses são os valores mínimos das séries iniciais do ensino urbano para cada unidade da federação. Vocês podem ver que em negrito estão aqueles estados que vão receber dinheiro da complementação para poder atingir o mínimo, que é de R$ 3.349,56. Outros estados já conseguem atingir este mínimo e ultrapassá-lo. Esses, portanto, não recebem a complementação da União. Os fatores de ponderação, como dissemos
agora há pouco. Eles são estabelecidos pelo Conselho Interministerial, pela Comissão Interministerial, e neste ano de 2020, estas são as ponderações. O valor de referência, que é dos anos iniciais do ensino fundamental urbano, portanto, corresponde à unidade, ao número 1, por ser o valor de referência, ele equivale a R$ 3.349,56, o valor de investimento por aluno nas instituições públicas por ano. Uma vez que há fatores de ponderação, vamos pegar aqui um exemplo, creche pública em tempo integral. Este valor de referência de R$ 3.349,56 deve ser multiplicado por 1,3 ou 1,30, que vai dar este valor de 4.354. Portanto, um aluno matriculado numa creche pública em tempo integral deverá receber, a rede de ensino deverá receber por este aluno R$ 4.354,43 por ano. E assim você deve pegar cada um desses índices de ponderação para saber, em cada nível e modalidade, quanto corresponde para cada aluno, né, que a rede deverá receber. Em alguns casos, a lei permite que seja contabilizada uma dupla matrícula, como, por exemplo, aquele aluno sempre matriculado na rede pública e que tem a educação especial num outro horário, pode ser na mesma rede pública ou numa outra instituição, ele pode ser contabilizado 2 vezes no Fundeb. Também pode ser contabilizado 2 vezes aquele aluno que está matriculado na educação profissional técnica de nível médio. E agora vem uma pergunta. O dinheiro do Fundeb deve ser aplicado exclusivamente na rede pública? Sim e não. Há algumas exceções em que o dinheiro pode ir para a rede privada, desde que para instituições confessionais, comunitárias, instituições sem fins lucrativos, apenas para os níveis da creche e pré-escola, até que o Estado seja capaz de atender integralmente as matrículas. Assim também para instituições de pedagogia da alternância, etc., que trabalham com educação no campo, e para aquelas instituições que trabalham com educação especial. Para essas instituições pode ser feito um convênio, né, e transferência de recursos. Onde se deve gastar o dinheiro do Fundeb? A lei prevê que, no mínimo, 70% seja destinado à remuneração dos profissionais da educação. Não são apenas do magistério nesta nova norma, mas de todos os profissionais, o que inclui, por exemplo, psicólogos e assistentes sociais que se dedicam à melhoria da qualidade na educação. E nós vamos à LDB, no artigo 70, para perguntar onde é permitido gastar este dinheiro, o que se entende, segundo a LDB, por manutenção e desenvolvimento do ensino. Diz aqui, o artigo 70, no inciso 1º, remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos na escola, na educação, não fora das instituições escolares. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, né? Por exemplo, os veículos e equipamentos eletrônicos, etc. Levantamentos estatísticos, desde que eles se destinem à qualidade, à melhoria da qualidade e à expansão da educação. Atividades de funcionamento dos sistemas de ensino, como, por exemplo, os custos com a Secretaria Municipal de Educação. Bolsas de estudo para alunos em escolas públicas ou em escolas privadas. Pagamentos de empréstimos obtidos para a educação. E aquisição de material didático escolar e programas de transporte escolar.
A mesma LDB que diz onde se pode pagar, diz o que não pode ser custeado com o dinheiro da educação. Isso está previsto no artigo 71 da LDB, que diz: o dinheiro da educação não pode ser utilizado para pesquisa não vinculada ao aprimoramento e expansão do ensino. Por exemplo, uma pesquisa de opinião pública sobre o prefeito municipal. Não pode fazer. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Não se pode usar o dinheiro da educação, por exemplo, para custear o teatro municipal ou para uma instituição de assistência social. Também não se pode utilizar para a formação de outros quadros para a administração, por exemplo, para a guarda municipal, para outras funções de que a administração precisa. Não se pode utilizar esse dinheiro para programas de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica ou assistência social, embora possa pagar, a partir da nova lei, psicólogos e assistentes sociais na escola. Não se pode também utilizar o dinheiro para obras de infraestrutura fora da escola, mesmo que direto ou indiretamente beneficiem a escola. Por exemplo, asfalto até a escola, iluminação na frente da escola, não pode. Aquilo que é fora dos muros da escola não pode ser feito com o dinheiro, com a verba da educação. Não se pode também pagar profissionais da educação que estejam lotados em outras funções da administração pública. Além disso, o artigo 212 da Constituição Federal, no seu parágrafo 7º, diz que a verba da educação não pode pagar aposentadorias e pensões. E uma informação muito importante: o acompanhamento e o controle social do Fundeb deve ser feito por meio da constituição de um conselho próprio para isso. Um conselho que tem bastante poderes para fiscalizar o dinheiro da educação, para fiscalizar a execução, para fiscalizar as construções, folha de pagamento, etc. Pode, inclusive, convocar o secretário de Educação para prestar esclarecimentos. E é o Conselho do Fundeb que elabora um parecer sobre as contas do Fundeb. Há muito ainda o que se aprender em relação ao financiamento da educação e ao Fundeb. Neste vídeo apresentamos apenas alguns pontos importantes dos quais o cidadão deve se ocupar, deve prestar atenção através dos seus conselhos. Não é algo muito simples. O financiamento, a contabilidade é muito complicado. Portanto, a sociedade civil organizada, com especialistas contratados, deve fazer o acompanhamento e o monitoramento para que o investimento seja feito com qualidade na educação, para que o resultado também seja de bastante qualidade, que é disso que o Brasil precisa muito. E assim, acabei de gravar o vídeo sobre o financiamento da educação e sobre o Fundeb, temas que fazem parte do livro de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, de autoria minha e de Maria Cristina Braga Tagliavini, e que serve à disciplina de Política, Organização e Gestão da Educação Básica, antigamente conhecida como Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Se você gostou, dê um OK e inscreva-se aqui no canal para facilitar a nossa vida no YouTube. Esse e outros vídeos sobre educação e outros temas você encontra no meu canal no YouTube no endereço educardireito.com.br. Saudações a todos.